Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B-Win. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, Jorge Montes. Boa noite. Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Boa noite, pessoal. A nona jornada da Liga Portugal B-Win decorreu este final de semana, depois de 2 semanas de interregno pelos compromissos da Seleção Nacional. No sábado, o Futebol Clube do Porto deslocou-se a Tondela e venceu a equipa local por 3-1. O Sporting derrotou em casa o Moreirense por 1-0 e no domingo o Benfica foi ao difícil campo do Vizela, vencer também por 1-0. Neste programa iremos ainda analisar o desempenho das equipas portuguesas nas competições europeias, falaremos ainda da Assembleia Geral do Sporting e se esta foi a alavanca para a recandidatura de Frederico Barandas. Vamos à pergunta da semana. Quem são os principais candidatos à descida de divisão? E eu vou imediatamente para o Cristiano Libório. Cristiano, para ti, quem são os principais candidatos a descer à segunda divisão? Boa noite a todos, mais uma vez. Para responder à tua pergunta, Ricky, penso que talvez será um pouco cedo para dizer quem vai concretamente descer de divisão, mas penso que um dos clubes que certamente vai descer de divisão, na minha opinião, será o Belenenses SAD. Penso que estão muito fraquinhos a jogarem. Não vejo dinâmica de jogo para conseguirem superar o que estão a fazer agora. Infelizmente, o Belenenses é a minha segunda equipa favorita de Portugal. Apesar deste não ser o Belenenses, não é? Nós sabemos que há dois agora, com a separação que aconteceu, mas penso que o Belenenses será um dos candidatos, certamente, a descer de divisão. Entre os outros dois, penso que a previsão é um pouco antecipada. Obrigado, Cristiano. Jorge Montes, a tua opinião? Boa noite. Queria começar por dizer que esta é uma situação nova, estar aqui num programa de televisão e quero, pelos comentários, pelas perspectivas que as pessoas têm, quero agradecer, e é bom para a televisão, é bom para nós, é um orgulho para mim, vocês aí em casa estarem-nos a ver e a perderem o vosso tempo com este programa. Perderem não. Usufruir. A responsabilidade é muita e vou tentar ser o mais imparcial possível e informar vocês do meu Sporting o mais que eu puder. Mas estás com uma camisa verde. Verde. Em relação à pergunta... É o dono do Sporting. Ricky, pronto, é um bocadinho antes do tempo, estamos na 9ª jornada, há uma diferença de 10 pontos entre o 5º classificado e o último, o Portimonense e a Belenenses SAD. Não consigo fazer prognósticos, até porque isto é uma situação dramática para os clubes. Quem descer é sempre complicado, e então não quero já pôr energias negativas neles, não quero nomear ninguém neste caso. Peço imensa desculpa, mas não o vou fazer. Bruno, a tua opinião? Bom, eu também concordo um bocado com o Cristiano, mas agora o Petício é do Belenenses e agora vai entrar outro treinador. Eu digo uma coisa, o clube que está neste momento bem posicionado para descer é o Santa Clara. Porquê? Porque entrou na Liga Europa, ou tentou entrar na Liga Europa, ou no Conference League. Na outra abaixo. E vendeu os 2 melhores goleadores dos últimos anos e não tem ninguém para substituir estes 2 jogadores. E são fundamentais, claro, sem golos não há resultados. E já falamos disso aqui há umas semanas atrás, sobre esse caso. E o outro é o Aroca, também muito fraco para a Primeira Liga. Então ficam aí lançados os dados: Belenenses SAD, Aroca, Santa Clara, ou se calhar outro daqueles clubes que não foram mencionados. Mas para já vamos aos resultados e à classificação da jornada. Vitória de Guimarães 2, Marítimo 1. Santa Clara perdeu em casa com o Famalicão a 2 bolas. O Tondela, surpreendido pelo Porto, em casa, 3-1. Sporting 1-0 ao Moreirense. Um empate no Passos de Ferreira Aroca. E o Vizela, surpreendido pelo Benfica, 1-0 em Vizela. Portimonense, surpreendido também pelo Estoril em casa, 2-0. O Braga foi a Gil Vicente, ganhou por 1-0. Boa Vista Belenenses, empate sem golos.
Benfica lidera com 24, Porto e Sporting com 23, Estoril na quarta posição com 18, Braga 16, Portimonense 14, Guimarães 13, Boa Vista 11, Gil Vicente 9. Também com 9 o Tondela, Vizela com 8, Marítimo e Moreirense com 7, Aroca, Famalicão e Santa Clara com 6, o Belenenses SAD no final com 5 pontos. E vamos agora ao primeiro jogo grande da jornada. O Tondela recebeu em casa o Futebol Clube do Porto e perdeu por 3-1. O Porto deslocou-se à Beira Alta, venceu o Tondela. Taremi foi o herói do jogo, marcou os 3 golos dos azuis e brancos, que viram o Tondela adiantar-se primeiro no marcador, mas depois tiveram capacidade e jogo para vencer e virar o resultado. Vou começar com o Bruno. Bruno, 13 golos de Taremi, o Porto não perde no campeonato desde 30 de outubro de 2020, há um ano, quando perdeu com o Paço de Ferreira. Otávio, a bonita marca de 200 jogos pelo Futebol Clube do Porto. Comentários a este jogo na Beira Alta. Foi um jogo difícil, o Porto entrou mal, o Tondela praticamente fez um remate e fez um golo. Depois daí o Porto procurou o golo, conseguiu reagir, grande jogada do João Mário pela direita e o Taremi a fuzilar o guarda-redes. No segundo golo foi um erro tremendo do Trigueira e o Taremi muito oportuno e fuzilou mais uma vez o guarda-redes. E o terceiro foi um grande passo do Fábio Vieira e lidera o campeonato com 5 assistências a sair do banco. E o Porto dominou, podia ter marcado mais um ou outro golo. Jogar contra 10 é diferente do que jogar contra 11, tem que se dizer, mas o Porto foi melhor e eu acho que o resultado não se pode discutir. Cristiano, o resultado não merece contestação? Não, claro, penso que não. Tu usaste a palavra que o Tondela foi surpreendido pelo Porto. Penso que não havia grandes dúvidas que o Porto ia ganhar e fazer um bom jogo contra o Tondela. Penso que o Porto nem tremeu com o gol do Tondela. Pelo contrário, o Porto parece que acordou. É isso. Depois do Tondela marcar, foi mais ou menos um abanão. Não foi preciso o Sérgio Conceição abanar a equipa. Penso que eles viram, sofremos gol, temos que voltar a isto. Ao contrário. O Taremi fez um bom jogo, não é? Finalmente consegue marcar golo, e não só marcar golo, mas marca 3 golos e faz um jogo muito bom. Gostava de saber como é que o Bruno se sentiu desta vez a ver o Taremi a jogar. Mais logo ele fala, mas penso que o Porto foi um jogo conseguido, não tive grandes dúvidas, apesar do Porto ter entrado um pouco a passo, mas como eu disse, acordaram depois do golo e fizeram o que o Porto faz, meteram pressão, substituições que calharam bem. Como se viu, os miúdos que estão a entrar estão a fazer um impacto muito evidente no jogo e é uma mais-valia para o Porto neste caso e uma mais-valia para o futebol nacional. Penso que houve ali jogadas que o VAR teve um pouco, tanto ao quanto parcial, especialmente numa do Pep. Penso que o Taremi naquele mergulhão não necessitava de fazer aquilo no jogo, porque ele estava a ter um jogo bom. Mas penso que não influenciaria o resultado do Porto da maneira que estava a carregar e a atacar e a resolver o jogo. Jorge Montes, este resultado é o espelho da superioridade do Futebol Clube do Porto em Tondela? Sim, sem dúvida é o espelho, eles já disseram quase tudo, o Cristiano e o Bruno. O Porto entrou a perder com um golo aos 4 minutos do Neto Borges, uma bola parada, foram surpreendidos pelo golo de bola parada. Entretanto, empate aos 20 minutos para o Taremi, um bom golo. No entanto, depois, logo a seguir, aí é que eu penso que foi a questão do jogo, houve um penalti claríssimo do Zaidu sobre o Murilo. Claríssimo. Isso. O penalti quase que leva a perna ao homem. O árbitro esteve bem na expulsão ao Unda Barrena, é correta. O Tondela ficou com 10 jogadores, facilitou a vida ao Porto, com 2-0 antes do intervalo. A segunda parte foi completamente do Porto, o Taremi faz o hat-trick. Gostaria de dizer que o árbitro esteve bem na situação do amarelo ao Pep, que é diferente do vermelho ao jogador do Tondela, porque o jogador do Tondela não ia correr em frente à baliza, ia-se lateralizar para a lateral direita,
No entanto, é uma falta que merece o amarelo do Pep, mas não o vermelho, como alguns colegas meus disseram. Excelente para a carreira desculpa, não perguntaste isso, mas vou responder. Do Otávio, os 200 jogos, tremendo, um jogador novo, que ainda tem muitos mais jogos para frente para fazer, já é jogador da seleção. E gostaria de dar mais um pormenor, que é os 38 jogos do Porto sem perder, que é, na verdade, um bom... Ainda falta muito para o recorde. Qual foi? 56. 56, mas pronto, está no bom caminho. 38 jogos sem perder é ótimo. É praticamente um ano, no dia 30 de outubro será um ano. É muito jogo. O Futebol Clube do Porto não perde para o campeonato. Para lembrar que o Porto ia quebrar, mas conseguiu empatar o recorde, em que foi perder em Barcelos, com o Gil Vicente, há uns anos atrás, com o Vitor Pereira treinador, e foi só viu esse recorde não cair por causa de um árbitro chamado Bruno Paixão. Agora sim. Bruno Paixão. Vamos então falar o Bruno e os arbitragem. árbitros. É só os árbitros. Cristiano Libório. O penalti de Zaidu não assinalado influenciou o resultado, na tua opinião, ou mesmo que o penalti fosse assinalado, o Futebol Clube do Porto era um natural vencedor deste jogo? Ricky, eu penso que um penalti só por um árbitro ou marcar um penalti não quer dizer que o penalti vai ser concretizado. Isso. Aqui isso também tem que se ter em consideração. Mas, na minha opinião, seria penalti. E eu penso que quando foi, eu gostava de saber o critério que deram para não ser. Não sabe se o Tondela iria marcar o gol. Se marcasse o gol poderia influenciar o resultado. Mas depois também temos o vermelho em questão, 10, nunca se sabe. Mas o penalti tem que ser assinalado e depois marcado. E são duas questões diferentes. Diferentes, claro. E eu não sou vidente, portanto não posso. Bruno, Zaidu definitivamente não tem qualidade para jogar no Futebol Clube do Porto. Bom, mas era penalti ou não era? Espera aí. Agora já tem. Eu falei errado há pouco. Eu disse que o Porto jogou 11 contra 10 e realmente foi 10 contra 10, porque o Zaidu não pode contar. e agora... Mas era ou não? Epá, podia ser... O árbitro decidiu que não era para marcar. Olha, às vezes estamos a ver o jogo, é penalti, como é que não pode ser penalti? Epá, há umas semanas atrás houve um lance do Taremi que não foi assinalado e muita gente, foi um mergulho, não sei o quê, e depois viu-se que houve toque. Epá, falamos disso também. Isto é assim. Isto é assim, que depende do critério do VAR, depende do critério do árbitro. Temos que aceitar. E aceitando, vamos ao segundo grande jogo da jornada. O Sporting venceu o Moreirense por 1-0 e o capitão Coates foi uma vez mais decisivo ao apontar o único golo da partida. Jorge Montes, a palavra é tua. Coates decisivo, cada vez mais decisivo, por qualquer razão. Paulinho cada vez mais longe do golo. Como é que viste o teu Sporting? Vamos por partes. Coates decisivo, e o jogo começou com uma distinção ao Coates 10 minutos. Pelos 250 jogos a representar o Sporting. O El Patrão muito bem. Em relação ao jogo, o Amorim mudou um bocadinho a equipa, pôs o Daniel Bragança em detrimento do Mateus Nunes, pôs o Mateus Reis central no lugar de Fedal. Parece que não houve aqui uma ligeira mudança. O Moreirense entrou bem, quase que marcava golo. O Adam teve muito bem a evitar um golo quase certo, num remate que foi à figura. E depois, a partir daí, com o gol do Coates, o decisivo, sem dúvida, o Sporting acernou e só deu o Sporting até ao fim. Quero realçar o perfume do Daniel Bragança, a diferença. Está ali um craque que não engana ninguém. Não só olheiro, mas estes jogadores não enganam. Perfuma o jogo, dá toques de categoria extrema, de excelência. O Coates foi o melhor jogador em campo em relação ao Paulinho. O Paulinho continua a ser a espinha dorsal da equipa, é um elemento preponderante, só não está a marcar golos, está a irritar um bocadinho nós próprios sócios do Sporting, mas temos de ter a paciência e em relação ao Sporting vou só dizer isto. O Iazalde, que os mais antigos lembram-se, o primeiro ano do Iazalde no Sporting foi uma tristeza e depois foi para um dos melhores jogadores que passaram na história do Sporting e no futebol português. Agora, mais recente, o Coates, há 2 anos atrás, estavam a crucificar o Coates, como é que é possível ter um central daqueles, 3 penaltis no jogo, golos da própria baliza.
Passado 2 anos é o rei. O Patrício, o Rui Patrício, se não fosse o Paulo Bento, nunca mais tinha a carreira que tem, porque foi tão criticado ao princípio, teve um ano a apanhar papéis, 2 anos que ainda não era o jogador. Portanto, isto para dizer que temos de ter um bocadinho de paciência. E se eu quiser ir aos rivais, temos, por exemplo, o Cebolinha não, mostrou agora no jogo com o Bayern, que é a ponta de lança. Mas sem ser esse jogo, o Cebolinha não tem mostrado nada. Estou a brincar. O Cebolinha não tem mostrado nada no Sporting. E quanto é que ele custou? O Porto tem o Pepe, tem o Adenilson. PP. Portanto, há jogadores destes por todo o lado. O Palhinha está bem, a ver se a gente o deixa sossegado. E é como eu já disse aqui, quando for marcar, é como o ketchup. Vem-nos atrás dos outros. Bruno Ferreira, como é que viste o Sporting? E já agora a tua opinião sobre o Paulinho e sobre o Coates. Bom, o Coates é decisivo e tem sido decisivo na Liga dos Campeões, tem sido decisivo nos jogos da Liga no último ano e meio, praticamente. Agora não podemos esquecer, há 2 anos era um desastre. Mas isso acontece uma época para a equipa e, claro, vai pela equipa fora. Agora, sobre o jogo com o Moreirense é muito fácil. O Moreirense teve uma chance de marcar. Não conseguiu marcar e depois não conseguiu mais. O Moreirense é muito limitado. Também é um candidato a descer, mas isso mais é fora das 4 linhas do que dentro das 4 linhas. E se quiseres entrar isso noutro programa, podemos. E agora, sobre o desempenho do Paulinho. Bom, eu já falei isto há várias semanas atrás. É muito simples. O papel do Paulinho neste sistema é mais para criar do que definir. E ponto. E vai ser assim. Ele vai continuar a criar ou espaço para outros para marcarem ou assistir. Eu penso que enquanto o Sporting ganhar não se vai pôr mais a questão, ou põe-se ligeiramente. Se na verdade o Sporting não ganhar, aí já vai começar a piar mais fino, ou ele chega à frente, ou então acredito que o Amorim vai para o TT. Eu já vou voltar à questão do Paulinho, quero primeiro ouvir o comentário ao Sporting Moreirense do Cristiano. Cristiano, como é que viste o Sporting, justo vencedor, e depois dá-me também o teu comentário sobre o Coates, sobre o Paulinho. E eu tenho aqui um par de perguntas que gostaria de aprofundar, mas damos primeiro o teu comentário. Nós já falamos várias vezes aqui no programa e nós usamos certo vocabulário em português, o justo vencedor, o merecido vencedor, teve mais posse de bola, teve mais o surpreendido. O surpreendido. Nós usamos muito essas palavras, um jogo mais conseguido, cilindrado, foram infeliz. Cilindrado. Mas eu acho que cilindrado. Nesta semana já não usamos cilindrado. Mas queria dizer uma coisa, o Sporting criou mais em todas as estatísticas, pode-se ver que o Sporting foi superior ao Moreirense, mas em termos de grandes oportunidades de gol, o Moreirense teve uma e o Sporting teve 2. Foi um jogo fraco. Foi um jogo muito equilibrado e em termos de oportunidades foi um jogo muito fraco. Houve outro jogo fraco este fim de semana e nós já vamos falar disso também. Mas em termos de jogo criado, o Sporting também só criou 2 grandes oportunidades e basta quem viu o jogo. Viu que o Sporting teve mais posse de bola, criou mais oportunidades. Rematou mais. O Cristiano foi a 5 minutos do fim, sim, 2 oportunidades. Sim. O Nuno e o Paulinho. Entretanto, o Paulinho teve 3 anos disso. Claro. Paulinho falhou 5 oportunidades. Big chances. Paulinho falhou 5. Paulinho falhou. Um avançado falhar 5 oportunidades. Eu posso dar os minutos, se eu for aqui ver aos meus apontamentos. Mas estás a valorizá-lo ou não? Sim. Não, estou a dizer em questões de oportunidades. Estás a dizer que o Sporting teve 2. O Tondela teve. Não estou a dizer oportunidades criadas. Oportunidades, big chances. Não passa nada. Teve 2. Agora, em termos de... A minha sugestão para o Ruben Amorim seria jogar o Coates a ponta de lança ao avançado. Porque talvez com o Coates à frente do Sporting conseguiria resultados mais conseguidos. Porque ele realmente tem sido o salvador do Sporting. Já o ano passado foi, em vários jogos. E este ano... Está a ser outra vez? Está... A grão, enche o Coates o papo. E ele, cada jogo, está a provar que se não é ele a decidir, vai ser um pouquinho complicado. Especialmente na Liga. É de relembrar que o Paulinho marcou contra o Besiktas, marcou um belíssimo gol. Marcou, mas o segundo, que ele bate primeiro, foi um golão. E ele tem gol dentro dele. E eu penso que nós aqui estamos um pouco em cima do Paulinho, como estamos em cima de outros jogadores de outros clubes rivais. Mas penso que o Paulinho
a algum ponto vai conseguir superar esta montanha. Ele está a subir lá há muito tempo, mas ele vai chegar ao topo. E vamos falar aqui novamente em Paulinho, porque Jorge Montes, tu referiste 5 oportunidades. 5 oportunidades para um ponta de lança que jogava no mesmo esquema no Braga e marcava golos, com o mesmo treinador. O que é que achas? O ano passado, portanto, não havia adeptos, este ano há adeptos. É inquestionável que Paulinho trabalha para a equipa, é inquestionável que Paulinho soa a camisola, não se pode apontar o dedo nisso aos jogadores, Sem mas dúvida. são 16, 17 milhões investidos num jogador de 29 anos É para marcar mais gols. para marcar golos. Como é que explicas? Será que estamos também a não dar muitas oportunidades merecidas a Tiago Tomás? Não há explicação. Na verdade, na prática, não há explicação. Ele está a ficar sem um suporte da nossa parte em relação a não marcar golos. Mas tu disseste tudo. Esforça-se. É jogador que pertence à coluna dorsal da equipa. Se fosse um avançado normal que não tivesse a marcar golos, nem tão pouco a dar golos a fazer, nem a mexer com os defesas contrários, falava-se de outra forma. Há que ter paciência. Nós, sportinguistas, eu tenho, e vamos continuar a ter paciência com o Paulinho. Acredito que também que breve, mas há jogos que pode até entrar. E ele vai entrar, o Paulinho vai relaxar um pouquinho e as coisas vão se encaminhar. É uma questão de tempo, eu não tenho a mínima dúvida. Tu dizes tudo, tu, na pergunta disseste tudo. As qualidades estão lá, marcava golos no Braga, a gente sabe, marcou um golo espetacular com o Besiktas, um golo tremendo de técnica, com o pé esquerdo. Pronto, é uma questão, não posso responder isso. É uma questão, na verdade, dele começar a marcar golos, sem dúvida. Bruno, Taremi e Paulinho são casos similares e nós já vamos falar do desempenho de Taremi contra o Milan, mas acreditas que a qualidade está lá? É mais uma grande dose de má sorte, má pontaria em determinados jogos, porque são ambos jogadores de equipa? É muito simples, Ricky. Eu acho que o Taremi tem sido trabalhado para ser de um ponta de lança de uma equipa grande. O Paulinho vem do Braga, eu acho que ele está a sofrer na pele o papel de ser goleador numa equipa grande. Ele não consegue ser o goleador que investiram. O dinheiro que investiram, não, ele não consegue ser. Mas ele faz outras coisas. Ele pressiona, É isso. ele cria espaço para outros, ele faz outras coisas bem e muita gente só olha. O Sporting tem ganho, pronto. O Sporting pagou o X, não sei o quê, ele tem que marcar golos. Não, ele não tem que marcar golos. Desde que o outro marque golos, não interessa. Queria realçar, no entanto, Ricky, desculpa, que nota-se já nas expressões do Paulinho. Está diferente a expressão dele. Quando falha, já se nota irritado, já se nota que ele próprio está saturado também desta... É muito stress, pronto. É como o Bruno diz, está no Braga é uma coisa, está no Sporting é outra. A pressão. A pressão é completamente diferente. Semana e nota-se semana. nas expressões dele, Semana a semana. nas falhas agora, nota-se irritado, Sim, nota-se sim. já revoltado até com ele próprio. E essa E ele pergunta, até quando estava no Braga, eu estava a gostar de vê-lo a jogar e até quando foi chamado à seleção. Pois? Temos aqui ponta de lança, temos aqui uma pessoa que... Tem E qualidade. agora... acreditas, Libório, que a pressão dos adeptos em Alvalade também está a influenciar, vai começar. vai contar ainda Vai mais começar. para ter um impacto no desempenho do jogador? Claro que sim. Se vai contar indo daqui para a frente, não, acho que isso certamente vai contar. Nós sabemos que os adeptos é o 12º perdoam. jogador que está no campo. Sim, sim. E quando um jogador não está a produzir, Sente-se na pele. ele sente, os adeptos sentem, e podemos aqui dizer, mas trabalha muito, faz isto, faz aquilo, mas não foi a razão para ele ir para lá, para terem pago aquele dinheiro para ele. Ponta de lança é para marcar. E está um assunto que, por certo, irá continuar a apaixonar todos aí em casa e nós aqui também no estúdio, Paulinho e os golos. Mas vamos agora até ao norte, onde em Outra Vizela paixão. o Benfica Bruno sofreu Paixão. para levar de vencida a equipa da casa. Foram precisos
98 minutos Já acabou o jogo? para se tornar a defensiva do Vizela. Tem calma. No jogo em que ficou marcada a capacidade física do Benfica, eu lembro que jogou contra o Bayern, na meio da semana, num jogo de veras emotivo, e Jorge Jesus surpreendeu a dizer que o Benfica perde agressividade defensiva quando joga com Pizzi e Raça. Ei, Cristiano Libório, como é que viste o teu Benfica? Também passei. Primeiro eu vou começar assim. Todos que me conhecem sabem que eu sou 100% benfiquista, Ui, mas sou 101% realista. E vou dizer que o Vizela talvez não merecia este resultado. O Benfica talvez também não merecesse este resultado perante o adversário, especialmente o Vizela a jogar em casa tem feito um campeonato de excelência. Porém, em termos, se formos olhar a estatística e ao que nós dizemos, quem jogou mais, jogo conseguido, oportunidades, posse de bola, podemos dizer que o Benfica foi merecedor da vitória. Porque até remates feitos, ataques criados, remates à baliza, qualquer site que alguém use, o Benfica teve a estatística maior. Porém, nós sabemos que isso às vezes não interessa nada. Porque ganha quem marca mais golos. Neste caso, e a grande polémica do jogo foi os minutos adicionados, mas eu vou dizer uma coisa. Vimos o jogo do Real Madrid com o Barcelona, 7 minutos foram adicionados também. Já vimos vários jogos dos rivais com menos substituições, menos paragens, com minutos adicionados também. Neste caso, o gol veio, ok, pessoas mandaram mensagens, foi 17 segundos depois dos 7. Por favor, a contar em segundos, foi de um canto que foi um contra-ataque. Infelizmente, o jogador do Vizela escorregou e foi uma infelicidade. Eu, se fosse o jogador, nem me lembro Perdeu a bola meio campo. quem foi, perdeu a bola. O Benfica Samu. conseguiu fazer um ataque. Eu, até se fosse aquele jogador do Vizela, quem é que Samu. foi o Samu, eu até me sentiria horrivelmente mal. Nem só Ele horrível, sentiu-se, mas horrivelmente mal, mas foi uma sorte e um ataque que vá lá. Foi concretizado mais uma vez pelo Rafa. Não, o Benfica, espero mais do Benfica. Os fãs, a equipa merece mais do que como eles estão a jogar. Nós batemos o auge com o 3-0 com o Barcelona e não me venham aqui com histórias que foi o do Barcelona mais fraco dos últimos anos. O Real Madrid só ganhou 2-1 e também foram 2 golos marcados nos 7 minutos adicionados ao jogo. Portanto, eu não quero ouvir histórias que é um Barcelona fraco, isto e aquilo. Barcelona é Barcelona. Ok? Mas o Benfica, nos jogos depois do Barcelona, tem feito exibições um pouco abaixo de nível de todos os jogos que vieram anteriormente ao jogo do Barcelona. E penso que toda a equipa merece um pouco de um puxão de orelhas, nomeadamente os jogadores que começam o jogo, porque eu penso que jogaram um pouco a passo, à espera da bola, à espera que a bola chegasse a eles, e o Vizela não forçou o nosso erro, o Vizela jogou no nosso erro, no nosso último terço, e foi aí que o Vizela conseguiu ser superior e criou as suas chances. Agora, o Benfica atacou o suficiente para ganhar o jogo, e se o árbitro deu 7 minutos, ele deu 7 minutos. Se quisermos começar a contabilizar minutos de jogos, podemos todos começar agora, e certamente vai haver jogos em que os nossos adversários diretos vão ter minutos também dados que toda a gente vai criticar. Libório, antes de irmos ao Bruno e ao Jorge, uma pergunta. O Benfica é reconhecidamente a equipa com o melhor plantel em Portugal. Um plantel... Não de todos. Em papel. Em papel. Não de todos. É falha de Jorge Jesus não rodar mais a equipa para criar competitividade, porque estamos a falar de uma equipa cansada, notou-se isso, sem velocidade, depois de um jogo a meio da semana, mas um plantel que tem 2 ou até mais opções para cada lugar, não seria de esperar mais? Achas que o treinador, estamos a referir que foi um jogo contra o Vizela, um recém-promovido, poderia dar oportunidade a outros jogadores até para aumentar a competitividade do clube, do plantel? Agora, 2 coisas. É um clube recém-promovido, mas que está a jogar muito bem. É de realçar os resultados que eles têm conseguido, especialmente em casa. Portanto, quando vem com um clube recém-promovido, isso, para mim, é um ponto que pode ser trivial,
porque aqui nós vimos que o Vizela em casa tem feito bons resultados. Rodar a equipa, eu diria que o Jorge Jesus fez isso há 2 jogos atrás, contra o Trufense, rodou quase a equipa toda e obviamente isso não deu bom resultado. Agora, se deve rodar os jogadores por ter vários jogadores em várias posições, concordo plenamente. Aí Pizzi e sim. Rafa cabem na mesma equipa? O Pizzi e Rafa podem caber na mesma equipa dependendo de onde eles jogam e como ele constrói a equipa. Depende do sistema. Agora, se for para rodar o meio campo, compramos outros jogadores, foi buscar outros jogadores para jogarem naqueles lugares. E ele tem opções. Rodar a equipa inteira, não diria que isso é solução, porque acho que rodar uma equipa inteira não é boa ideia. A não ser que eles estejam a fazer treinos condicionados com 2 equipas, uma contra a outra, que eu penso que não estão a fazer a este alto nível. Mas rodar certas posições, penso eu, seria uma ideia excelente. Que é entre talvez os 2 avançados que têm estado sempre a jogar, rodar um com o outro. Talvez o Gonçalo Ramos ter mais minutos e sentar um dos avançados. Rodar um dos laterais, ou um dos alas que ele está a usar com o sistema de 3 centrais. Eu aí concordaria e talvez eu, se fosse Cristiano Libório a treinar o Benfica, um dia ninguém nunca sabe, mas eu rodaria alguns dos jogadores. Bruno, Sim. este Benfica está cansado? Se está cansado, eu digo uma coisa, eu acho que a maneira como se treina em Portugal, eu acho que não é só o Benfica que está cansado, há várias equipas que estão cansadas, porque já estão quase arrebentadas com o... Estamos na 9ª jornada. E estamos na 9ª jornada. E agora vem taça. Não é? E agora vem taça e vem taça da Liga e por aí fora. Isto é assim, eu acho que a preparação física em Portugal tem baixado bastante. Eu até falo com alguns dos meus jogadores que estão lá e eles dizem que eles mal treinam a parte física. E é mais técnica e mais tática e a parte física é muito importante para a equipa. Eu acho que o Benfica não é só a única equipa. Agora, temos de dar muito mérito ao Vizela. O Vizela jogou bem, deu tudo, só que não foi o suficiente. Achas normal um jogo ter mais 7 minutos e 30 ou 40 segundos? Devido ao número de substituições, e os jogos ganham-se até ao último segundo. Eu acho que E já falamos disso aqui, dos minutos dados nos jogos. Agora, se estás-me a fazer a pergunta, houve razão para ter 7 minutos? Eu acho que não. Mas temos de ver outra coisa. O Vizela também, não sei se foi, está a 0-0, vamos tentar. Houve um canto, e tentaram marcar o golo. Eles podiam ter um jogador lá num canto e ficar lá com a bola presa e trocar a bola e queimar tempo. E podiam sair de lá com um ponto. Mas foram um bocado gananciosos. Eu, por acaso, escrevi aqui isso, mas esqueci-me de mencionar. Penso que foi falta de experiência. Neste caso. Ou a ganância a mais. Ou a ganância a mais. Então podemos falar que o Benfica surpreendeu o Vizela, se houve ganância a mais. Por isso é que eu utilizei essa terminologia. Não, mas tu usaste a palavra surpreendeu quase todos os jogos. As vitórias, quem foi surpreendido em casa. não é? O Vizela surpreendeu o Benfica pela maneira como jogou o jogo. Sim. Porque o Vizela jogou o jogo pelo jogo. Não houve lá autocarros, nem aviões, nem nada. Houve o Vizela a jogar com o Benfica e tentou ganhar o jogo. Epá, Como eu disse, o Vizela não forçou o erro, jogou no nosso erro. Jogaram de cara a cara. jogou No último, no nosso. terço defensivo. Só temos que deixar o Jorge Jorge falar, Montes, que ele precisa não, eu o só Jorge quero precisa de perguntar 10 minutos. se as camisolas estivessem ao contrário, poderíamos dizer que o Vizela jogou a Benfica. Não vamos por aí. O Vizela jogou bem, jogou de olhos nos olhos, jogou de olhos nos olhos com o Benfica. Foi uma vitória sofrida. O Vizela jogou bem, teve bem, oportunidades de gol. O Vlaco Dimos, logo ao princípio, quase comprometia, mas não, redimiu-se. Em relação ao jogo, o Rafa, o melhor, como sempre, tem sido sempre o melhor jogador. O Pizzi, penso que merece mais tempo em campo. É um dos melhores jogadores portugueses e do campeonato a resolver no último terço, em passe e com golo também. Não sei porque é que não tem tempo, estou de acordo com o Cristiano, que é compatível completamente com o Rafa. É uma questão de como se monta a equipa à volta deles.
E eles, eles foram campeões, né? A jogar os dois da mesma equipa foram campeões com o Benfica. Em relação ao tempo, há aqui uma coisa que a gente está a esquecer e vamos ter que nos habituar aos minutos extras, porque agora com a paragem, com o VAR, com a paragem para os árbitros verem os jogos vão começar a ter 7, 8, 10 minutos extras. Não há chance. Não é, às vezes pode não ser por manha dos jogadores, mas sim pelo VAR, que é uma situação nova, e vamos nos habituar a que os jogos acabem aos 98 minutos. Quero dizer também que só acaba quando o árbitro apitar. Sim. Então o Benfica ganhou bem, no entanto gostaria de realçar que o Vizela também por acaso não merecia perder. Capacidade física, só este pormenor, não acredito. Temos demonstrado na Europa, a não ser que aqueles jogos de exceção, Porto-Liverpool, Benfica-Bayern e Sporting-Ajax, com os outros jogos todos temos demonstrado que vamos até ao fim com eles, e bem fisicamente. E este jogo, até por acaso, este jogo mostra que não acontece isso. Aos 98 minutos o Benfica ainda está a atacar, ainda tem forças para a frente, para marcar golos, foi uma jogada rápida, o Rafa com muita energia ainda, o Pizzi está bem que entrou, mas com muita energia. Portanto, não estou a ver ainda a parte física a ceder, na minha opinião. O que é que está, na tua opinião, para encerrarmos aqui o Benfica, e abro depois para que o Bruno e o Libório também comentem, achas que o Benfica está em nítida baixa de forma ou é simplesmente um mau jogo? Sim, lembro, portanto, desde o jogo com o Barcelona, o que o Cristiano pico. Disse. Sim. Pronto, tem baixado, os jogos têm sido menos conseguidos. Eu continuo a dizer, eu tenho este problema comigo, que é, não gosto de treinadores como o Jorge Jesus, como o Sérgio, como o Sérgio Conceição. Eles transmitem nervos para os jogadores, eles enervam a equipa. A forma como eles lidam com os jogadores está desatualizada completamente. Os jogadores não estão para isto. E eu penso que o Benfica, este jogo até com o Vizela, o Benfica, o tempo a passar, os jogadores nervosos, com o Jorge Jesus a resmungar para dentro do campo, com aqueles gestos completamente selvagens, que os homens já não estão para levar com isto, ainda enerva mais os jogadores, mano. E os jogadores já não estão para isto. O que eu penso que está a acontecer no Benfica é os jogadores vão começar a queimar o treinador, e no Porto, não sei, houve aqui uma situação que o Sérgio Conceição queimou-se bastante a seguir ao jogo com o Liverpool, ficou mal embrulhada e mal resolvida, os resultados, entretanto, têm limpo a coisa, mas eu não gosto de treinadores assim e penso que a grande causa do Benfica não estar a fazer a continuação de bons jogos, os jogadores a darem tudo em campo e calmos e serenos, porque o Benfica tem uma equipa treinada. O Benfica, como vocês há bocado disseram, tem a melhor equipa do campeonato, tem jogadores bons em todas as posições. O Bruno não está de acordo connosco. O Bruno nunca irá dizer. Eu penso que o Jorge Jesus tem muita culpa no cartão. Bruno, concordas, tu és treinador, concordas que o futebolista hoje em dia merece ou espera ter um trato diferente da parte do treinador? Eu, por acaso, discordo completamente com o Jorge. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Porque os jogadores, hoje em dia, ganham muito mais dinheiro do que os treinadores. Agora tem que ouvir este gajo a mandar vir. Isso é o problema número 1. É, claro. É o problema número 1. Eles ganharem mais. Eu tenho que ouvir este gajo a mandar vir comigo. Então eu ganho mais do que ele e não sei quem, não sei quantos. E é mais fácil despedir um treinador, uma pessoa, do que 8 ou 4 ou 8, 20. Poderemos dizer que o Ruben Amorim é o treinador mais bem pago em Portugal, por isso é que não há problema no Sporting. Eu não estou a dizer. Isso é quando os resultados começam a não aparecer. Quando não começam a aparecer, vamos ver o que vai ser o Ruben Amorim, o Santo Amorim. Eu iria dizer uma coisa. Eu penso que todos os treinadores, quando chegam a um certo nível, ao treinarem certas equipas, deviam ter semanalmente um curso de ética ou moral cívica, qualquer coisa que eles possam referir antes de irem falar às conferências de imprensa, especialmente depois dos jogos. Eu acho que eles recebem. Porque eles recebem, aquela malta tem que ser toda despedida. E eles têm diretores de comunicação e não sei o quê. Mas obviamente que esses gajos não estão a fazer um discurso, não estão a fazer um trabalho bom. Eu penso que um treinador tem que transmitir positividade para dentro do campo, mas uma positividade realista, onde puxa a equipa. Puxa a equipa, vamos rapazes, vamos, temos tempo, temos mais. Tem que tentar reagir quando é negativamente ao lado, okay? Não manifestar-se, talvez tão vocalmente, mas mais
fisicamente virar para o lado e penso que concordo um pouco com o Jorge, mas também eu gosto de ver um treinador dinâmico, não gosto de ver um saco de batatas. A arrogância não tem a ver com a dinâmica. Não, eu também não disse arrogância. Não é? E este é um assunto que, por certo, vai levantar muita discussão. Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já. Peniche é a região do sol, do peixe e do marisco. Em Peniche, a sardinha é pescada à maneira antiga, por toda a costa vicentina, onde o mar lhe dá o típico sabor português. Peniche, a terra do pescador. Triunfo, sardinha nacional de Peniche, o melhor que o mar tem. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Queijo da Serra Aldeia, de Gouveia, Portugal. A suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira. À maneira antiga, agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Os clubes portugueses regressaram às competições europeias. O Benfica foi goleado em casa pelo Bayern. Cilindrado. O Sporting cilindrou na Turquia o Benfica e o Porto venceu o Milão. O Braga também venceu. Como é que viram em casa a prestação dos clubes portugueses? É a pergunta e eu começo já com o Cristiano Libório. Cristiano, o Benfica começou o jogo contra o Bayern taco a taco. Eu gostei de ver o Benfica nos primeiros 70, 80 minutos, mas depois foi o descalabro. Porquê? É Bayern? Não foi fisicamente. É assim, eu acho que este jogo não mostrou o facto de o Benfica não conseguir competir na Liga dos Campeões. Penso que o jogo mostrou a enorme superioridade do Bayern comparado, talvez, com o resto dos clubes no nosso planeta. Porque eu acho que o Bayern, hoje em dia, é talvez o melhor clube a jogar futebol do minuto 0 ao minuto 98. Se o jogo for até aos 98. Jogaram muito, criaram muitas oportunidades. O Benfica conseguiu bater. O Neuer fez duas enormes defesas, mas nós já sabemos que o Neuer é o guarda-redes que é e está a jogar no Bayern por alguma razão. O Benfica, as outras oportunidades que criou, não conseguiu concretizar. Teria que ser um jogo como aconteceu com o Barcelona, marcar cedo e impor-se no jogo. Mas penso que pelos 70 minutos o Benfica jogou e fez o que comprometeu a fazer. Desgastou os jogadores, as substituições no Bayern tiveram mais impacto e o Bayern, quando marcou um, marcou os outros. Um deles ele não marcou, foi o Sublinha que se enganou na baliza. Grande Mas, pronto, as coisas acontecem, o Bruno já está a gozar, Mas Bruno, ele que espera. Não, foi um grande golo. Parabéns ao Benfica pelo jogo que conseguiu fazer e o Bayern é uma equipa de outro nível, como se viu quando jogou contra os adversários, também marcaram múltiplos golos e essa é a minha das últimas pergunta. vezes que jogaram contra o Porto e o Sporting, portanto, nada de novo. Nada de novo. Essa é a minha pergunta para o Bruno. Este Bayern é de outro nível? Claro que é. E é só ver o orçamento. Aliás, o Bayern na própria Liga Alemã é melhor do que qualquer outra equipa. É o Bayern e o resto. Esse campeonato é muito nivelado do segundo lugar para baixo. Agora, o primeiro lugar já sabemos quem vai ser. Jorge Montes, ninguém se ficou a rir. Lamentavelmente, os 13 grandes foram goleados nesta Liga dos Campeões. E é exato, mas não era isso que a gente queria de forma alguma. O Benfica esteve bem, relativamente bem, ao contrário do que eu ouvi e aqui pela produção, alguns elementos da produção aqui deste canal, que foi um resultado injusto
De forma alguma. Se foi injusto, foi pelo avolumar, pelos números. 4-0 talvez, injusto. Talvez seria mais justo 6-2, 7-2. O Benfica teve 2 oportunidades de gol. O Bayern teve sempre em cima do Benfica. Teve não sei quantas oportunidades de gol. O Neuer fez 2 excelentes defesas. O Vlaco Dimos fez 10 excelentes defesas. E o Bayern mereceu bem. Foi um jogo... o Bayern é de outro nível, definitivamente. É um rolo de ataque que é impressionante. Tem já esta época tem 56 golos marcados. Só o Lewandowski tem 16. E voltamos rapidamente para o Sporting. Surpreendeu-te a goleada do Sporting na Turquia. Paulinho marcou um grande golo. Como é que viste o Sporting? Deixa-me só acabar o Benfica para dizer do Jorge Jesus. Pá, teve como é que eu digo? O meu português... Deixa o homem em paz. Não, mas ele teve a coragem de nomear, na conferência de imprensa, o Neuer como um grande guarda-redes, como 2 excelentes defesas, continua a não dar, e tu há bocado estavas a ficar isso, a não dar valor ao guarda-redes dele, que fez outras excelentes defesas e que tem feito excelentes defesas. Não consegue. É uma coisa incrível. Mas pronto, isso é coisas vossas. Passando ao Sporting. O Sporting fez um jogo espetacular. Não sei se vocês se lembram, eu aqui disse contra... Exato. Está a começar a chover na rua. Eu aqui disse contra vocês, em desacordo com vocês, que o Sporting é um clube para a Europa. O Sporting tem equipa para jogar na Europa. Disse-vos que tem jogadores da Seleção de Portugal, jogadores que são dos melhores que há no mercado, e foi provado que o Besiktas, a nível físico, a nível de jogou com raça, marcou os golos bem. O Coates está lá. É uma jogada cada vez mais do futebol moderno dos centrais subirem nas bolas paradas. Não sei qual é a admiração. Ele é alto, cabeceia bem, marca golos. E o Sporting jogou bem. O Paulinho marcou um golo excelente. E foi bom. Foi um resultado bom para Portugal e para o Sporting. Bruno, como é que viste o Sporting? Eu fiquei um bocado surpreendido com o resultado. O Besiktas normalmente é muito forte em casa, mas temos de dar mérito ao Sporting. O Sporting marcou os golos que tinha que marcar, na hora de marcar, e o Besiktas não conseguiu recuperar. Ponto. Cristiano. Eu vou dizer a mesma coisa. Eu previ que o Sporting iria perder. Fiquei super surpreendido da maneira que o Besiktas jogou em casa. Mas penso que o Sporting merece todo o mérito e eu pensava que eles não iam ganhar. Nunca pensei que o Sporting ganhasse por tanto avolumar de golos e não pensava que, mesmo que o Besiktas ganhasse, que fossem por muitos golos. Pensava que ia ser, como eu disse, penso que eu disse 1-0. Mas parabéns ao Sporting e o Tiago Tomás jogaram bem. Bruno, o Futebol Clube do Porto venceu o Milan por 1-0 num jogo marcado por um Taremi perdulário. Foi mesmo isso, porque podia ser um resultado histórico. Eu falei quando o sorteio saiu que o Milão não é nenhum bicho-papão e foi provado que o Porto foi muito superior ao Milão. Até os italianos ficaram muito surpreendidos com a supremacia do Porto. O Porto foi muito melhor, podia ter ganho por muitos golos. Eu só espero que os golos que não marcaram vão-se marcar em Milão e podemos sair lá com mais 3 pontos, porque neste momento a classificação, se não houvesse aquele penalti e o gol anulado em Madrid, estamos em segundo lugar. Jorge, Porto-Milão. Para sintetizar, o Porto jogou bem, com personalidade, mandão, como o Sérgio Conceição gosta e os portistas gostam, e é do ADN do Porto. Até ao gol dos 65 minutos do Luís Dias, que é sempre também é um dos que está sempre a resolver. O Porto teve 19 remates à baliza, está bem que só 2 é que foram enquadrados, mas rematou muito e faltou o resultado peca por escasso. O Porto bem, relançou-se na Liga, assim como ao Sporting, e o Benfica não está nada perdido. Independentemente, queria referir do resultado do Bayern, do Ajax e do Liverpool, continua a ser goleadas nos campeonatos deles. E só aqui mais um pormenor, desculpa, que é a Liga de Campeões Asiática, que é ao mesmo nível desta Liga da Champions Europeia, não é? Temos um treinador português que vai à final, que é o Leonardo Jardim, do Al Hilal, que vai jogar contra o Puang, é 23 de novembro, a final da Liga da Champions Asiática. Libório, um comentário ao Porto? O Porto foi supremo no jogo. O Milão só ameaçou no princípio, criou 2 oportunidades. Na minha estatística não tenho 19 remates do Porto, tenho só 13 e 3 do Milão, mas até isso o Porto enquadrou muitos mais e o Taremi, o que falhou neste jogo,
recuperou no jogo da Liga e veremos o que o Porto pode criar. Penso que foi um resultado bem conseguido, mas também previ a vitória do Porto em casa. A Assembleia Geral do Sporting decorreu no sábado e os sócios votaram favoravelmente 2 relatórios de contas. Poderá ter sido a alavanca para a recandidatura do atual presidente, Frederico Varandas. Jorge Montes, 30 segundos. Acreditas que se escreveu... 30 minutos. 30 segundos. Então eu fui tão breve nas outras abordagens para ser agora um bocadinho mais longo. Eu só queria, não, para a gente ser fiéis aos portugueses, realçar o Braga. O Braga ganhou 1-0 na Bulgária ao Ludogorets. Ganhou num jogo em que comandou o jogo do princípio ao fim e foi espetacular, um bom jogo do Braga que faz pontos para Portugal. Portanto, o Braga não podemos esquecer. Por outro lado, o Mourinho, coitado, perdeu 6-1 na Liga de Conferência de Imprensa, a maior derrota do Mourinho. Em relação à Assembleia do Sporting, a Assembleia é mais concorrida para estes termos, da aprovação de contas, numa situação que é caricata, que é um clube que, neste universo de tantas suspeitas, clubes debaixo da judiciária, de investigação, como é que eles dizem, uma situação da financeira, engenharia financeira nos outros clubes, nos nossos rivais, presidentes presos, outros sob suspeita, o Sporting apresenta contas limpas, auditadas por exterior, por companhias de fora, e há um grupo que eu diria, de bandos de pardais à solta, que na primeira Assembleia, que por culpa da direção, também tenho que aceitar, que foi mal marcada, uma quinta-feira às 6 da tarde, que teve 700 pessoas. Esse grupo é ainda uma sombra do ex-presidente Bruno Carvalho, que queria realçar, foi expulso do Sporting, não anda lá, foi expulso, não é como noutros casos, que os presidentes continuam lá. E pronto, isto é só para dizer em termos de Sporting, porque eu tenho que dizer isto, eu tenho que defender. A outra situação é, o Sporting foi à Assembleia da maior potência desportiva de Portugal. O Sporting é a maior potência desportiva nacional. E eu irei discutir isso noutra ocasião, porque temos que andar o mais rápido possível. Acreditas, responda à minha pergunta, que esta foi a alavanca que Varandas necessitava para se lançar na recandidatura à presidência do Sporting? Foi uma votação expressiva, ganhou por 84% dos votos. O Varandas, nós sportinguistas que vivemos o clube mais, o Varandas está na mão de cima e não foi a alavanca, mas sim, foi pontos para ele, sim. Hoje vamos levar até si uma conversa com o nosso querido Jorge Montes, e eu tive que estar a pará-lo, porque senão ele continua a falar, e a sua ligação ao desporto e ao associativismo. Uma história, meus amigos, direcionada ao futuro de um homem com muita visão. Jorge Montes é um dos nomes que dispensa apresentações na nossa comunidade. O associativismo, na sua essência, a cultura e a tradição portuguesas por afinidade e o desporto, nomeadamente o futebol pela paixão que despertam, são imagens de marca na sua vida e na sua personalidade. Mas afinal, quando tudo começou? Desportivamente, em Portugal, não é? Joguei futebol em Portugal, nas distritais, e depois aqui, na comunidade americana, começou por... Eu estava nos meus 30 anos e não havia futebol, que a gente chamava para os veteranos, para os mais de idade. Tinha havido uma liga comercial que, entretanto, estava extinta, e foi por aí que começou. Juntei-me aqui com os amigos da Casa do Minho, eu e o Fausto da Casa do Ribatejo, ainda na altura não era presidente, era só... fiquei responsável pelo futebol, para arranjarmos uma secção, e começámos aqui neste campo, em Pelado, na altura, a fazer uma liga comercial. A verdade é que mudam-se os tempos e as vontades, e a pujança da nossa comunidade na área desportiva, mesmo que existam grandes exemplos de dedicação e capacidade, nomeadamente no futebol juvenil, já viveu melhores dias. Penso que o futebol dos jovens está bem encaminhado. Vê-se aqui, falámos agora aqui com o Juan, as escolas, está bem encaminhado. Falta depois uma faixa etária, que é dos 20, depois da fase da juventude, da adolescência, até aos 40, 50 anos, que acho que era importante, era bom haver torneios, fazer-se entre clubes, os clubes têm que pensar a forma de gerir os clubes no futuro, porque eu penso que os miúdos portugueses, eu vejo as minhas filhas, para os amigos, para os miúdos que me conheceram na Casa do Ribatejo, que tivemos momentos espetaculares, que eles ainda hoje têm prazer em falar,
os clubes têm que ver o que é que têm que fazer. E tem que se perguntar aos miúdos, às pessoas novas, à nossa continuação, o que é que eles querem, o que é que eles acham. E parte muito por aí. Um modelo de clube único, ao exemplo da Venezuela e do Canadá, poderia vir a ser uma opção, se bem que essa tentativa também tenha sido gorada. Fui a reuniões para se extinguir a maior parte dos clubes, para se arranjar só 2 ou 3 fortes, como o projeto do Canadá, que tem um clube único. Andámos no Sport Clube Português, andámos na Cá do Ribatejo, pelos clubes a tentar ver o que é que saía daqui. E nada saiu, portanto, continuou tudo parado e é como tu dizes, as coisas, entretanto, deixaram de existir. Contudo, a esperança mantém-se bem viva e as opções são plausíveis e execuíveis. E acho que é importante reaver o bairro todo, repensar tudo isto. Os clubes a mesma coisa. Acho que nós, os clubes, têm que ser criativos e sempre fui contra fazer a agregação de fundos aqui para mandar o dinheiro para Portugal, para seja o que for, para clubes, para igrejas, para hospitais. Está bem que o dinheiro é bem enviado, mas aqui há 30 anos que há uma necessidade disto. Os velhotes, as pessoas de mais idade, e eu estou a caminhar para lá, tenho que pensar nisso, não têm um sítio para passar o dia. E acho que os clubes, por exemplo, podiam ser um espaço diário com atividades, com cartas, com situações para os mais idosos. O associativismo está-lhe nas veias e numa altura em que se fala na crise associativa, lança-se o repto, porque afinal existem opções. Número 1, uma questão para desenvolvermos os clubes, para sabermos o que é que os mais novos querem, porque como tu sabes, os nossos filhos têm uma admiração, um carinho enorme pelo hino nacional, pela nossa bandeira, pelas nossas características. E há que explorar isso. Eu não acredito que os miúdos não apoiem. É preciso ouvi-los, saber o que é que eles querem fazer. O que é que vocês gostavam do clube? A gente tem aqui o clube, Cá do Ribatejo, a Casa do Minho, o Clube Açores, o Sport Clube Português. O que é que nós podemos fazer para vos integrar aqui? Desde o futebol, o rancho é uma situação que, na verdade, é a única coisa que eu vejo que continua a divulgar e continua a chamar os jovens, mas há tanta coisa mais que se pode fazer. E nessa linha de pensamento, o futuro, afinal, pode mesmo começar aqui. Aqui o bairro leste de Newark deverá ser a aposta nossa portuguesa no desenvolvimento de fazer aqui um Little Portugal. Temos capacidade, juntando as forças que há, já há muita gente aqui nas empresas, na política, no desporto, bem integrados na sociedade, que é muito diferente. Há 30 anos, quando eu cheguei, quando nós começámos aqui a divulgar as coisas e a fazer, que muitos dos americanos não sabiam onde é que era Portugal na altura. Já diziam os entendidos que o futuro pertence aos audazes, e Jorge Montes abriu o seu pensamento relembrando o passado, mas lançando um piscar de olho a um futuro que todos aspiramos nos traga ainda coisas melhores. Jorge Montes na primeira pessoa. Desde já, Jorge, muitos parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Obrigado. À nossa comunidade. 10 segundos de comentário do Bruno e do Libório e depois seguimos. Eu só tenho de dar os parabéns ao Jorge. Continua o seu trabalho. Mais nada. Segue. Obrigado. Libório. Um grande abraço ao Jorge, uma pessoa super influente na nossa comunidade, que já fez muito por todos os portugueses e por todos os clubes, já esteve envolvido em várias coisas. Um abraço para ele e temos que todos esperar ser um pouco como o Jorge. Vamos então agora ao topo e o fundo de Jorge. 10 segundos. Positivo, Filipe Martins faz história na ginástica, ganhou o primeiro diploma de sempre na ginástica, o 7º lugar, e conseguiu um movimento na ginástica com o nome dela. Fica o Movimento Martins nas paralelas assimétricas. Isto é a história e fica para sempre. Negativo, uma imagem surreal que eu não acreditava ver ainda nestes tempos, que é o Marselha PSG, o Neymar a marcar um canto e a ter que ser resguardado por polícia de segurança. Bruno. O meu topo é o Taremi, 3 golos contra o Tondela, e o meu fundo é o Taremi, os golos falhados contra o Milão. Cristiano Libório. O meu topo são os sub-19 do Benfica, estão a fazer uma campanha espetacular no Youth League, ganharam ao Bayern e têm estado a jogar super bem, e o meu ponto baixo é a falta de golos pelo Benfica com tantos avançados e tantas opções. Vamos agora à pergunta da próxima semana. Terá o Estoril estaleca europeia depois de vencer em Portimão? Boa pergunta.
Vamos agora para a próxima jornada. A Taça da Liga amanhã. Aroca, Tondela, Porto, Boa Vista, Estoril, Benfica. Grande jogo. Sporting Guimarães, mais um grande jogo em perspectiva. Marítimo, Gil Vicente, Belenenses, Sade, Santa Clara, um duelo de aflitos. Famalicão, Vizela, Braga, Portimonense, Moreirense, Passos de Ferreira. Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@sptchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Já chove em Newark, tenha muito cuidado se vai conduzir, caros comentadores. Vemo-nos daqui a 2 semanas. Obrigada pela vossa presença. Tchau, Laura. Obrigado também a si aí em casa. Boa noite. Até amanhã. Tchau, Laura. Tchau, pessoal. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,